Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel da GR Vistos e Viagens e hoje eu vim falar para vocês aqui no nosso primeiro vídeo um pouquinho sobre o visto americano. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é um visto americano. Bom, um visto americano é uma solicitação por parte do usuário e é uma autorização de viagem pela imigração dos Estados Unidos. Diante disso, a gente tem diversos tipos de vistos que podem ser aplicados pelos solicitantes. O primeiro visto é o B1, B2, que é o visto de negócios ou turismo. O visto B1 ele é emitido por pessoas com intenção de negócios e o B2 para pessoas com intenção de turismo. A validade dos dois são 10 anos, porém a permanência máxima é de 6 meses, determinada pela imigração. Ele permite ao usuário entrar e sair dos Estados Unidos todas as vezes que pretenderem durante o período de validade. Não dão nenhum direito para trabalhar, apenas para turistar no país. O valor da taxa é de $160 para poder fazer a entrevista. O segundo tipo é o visto E1, que é um visto de comerciante. É preciso estar de acordo com a lei de imigração e nacionalidade e ser de um país que tenha um tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos. O cidadão deve usar esse visto indo para os Estados Unidos para realizar comércio substancial, inclusive comércio de serviços ou tecnologia, principalmente entre os Estados Unidos e o país tratado. Podem também ir para desenvolver e dirigir operações de uma empresa na qual investiu ou está em processo de investimento de uma quantidade substancial de capital. Não há limite de duração de estadia nos Estados Unidos, desde que mantenha o seu status com o consulado americano. O valor desse visto é de $205. O terceiro tópico, o terceiro tipo de visto, é o E2, que é o visto de investidor. O requerente do visto E2 são aquelas pessoas que investem um valor substancial para comprar pelo menos 50% das cotas ou ações de uma empresa americana e tenham como comprovar isso. Eles têm que ter uma posição executiva ou de supervisão na empresa onde trabalha, ou ter habilidades indispensáveis para o funcionamento dela nos Estados Unidos. Esse visto permite que apenas indivíduos de países que tenham tratados de comércio e navegação nos Estados Unidos possam realizar investimentos financeiros em empresas americanas e chegar aos Estados Unidos para direcionar e desenvolver seus negócios. Não é possível pedir a conversão do E2 em Green Card, mas também não há limites para o número de renovações desse visto, ou seja, o solicitante ele pode estar renovando esse visto sempre que ele estiver vencido ou perto de vencer. O valor do visto E2 é de $205. O quarto tipo de visto é o visto EB5, que é para investimentos para imigrantes. Pessoas de qualquer nacionalidade podem fazer a aplicação para esse visto. O grande requisito é ter o capital necessário. Duração inicial de 2 anos, com possibilidade de receber um status de residência permanente válido por 10 anos. Ele permite a solicitação de Green Card e candidatura à cidadania americana. O cônjuge do investidor pode desenvolver atividades profissionais no país e os filhos contam com facilidade na educação. O valor do visto EB5 é de $205. O quinto tipo de visto é o visto F1, que é o visto de estudante. Esse visto americano ele é indicado para não imigrantes que desejam estudar nos Estados Unidos. O estrangeiro pode estudar legalmente nos Estados Unidos durante o período que o mesmo estiver matriculado e seguindo os regulamentos do visto e da própria instituição acadêmica. Tem a possibilidade de poder trazer a sua família imediata, que são os cônjuges, o cônjuge, na verdade, e o seu filho menor de 21 anos de idade. Os dependentes podem permanecer nos Estados Unidos durante o tempo de vigência do visto do estudante. O estudante só pode trabalhar com o visto de estudante no campus da universidade e respeitando também alguns limites na carga horária de trabalho. Em determinados cursos, o estudante tem direito à pós-graduação, a um visto de trabalho, geralmente por um período de 1 ano. O valor do visto F1 é de $160.
O sexto tipo de visto é o visto H1B, que é o trabalho para profissionais formados. Esse visto é destinado a profissionais qualificados com formação universitária ou experiência de trabalho equivalente ao bacharel. Para obter o visto, é necessário que o solicitante tenha um empregador representante para se candidatar, ter formações ou experiência na área e um excelente conhecimento do idioma inglês. O visto H1B tem a duração inicial de 3 anos, podendo ser renovado apenas uma vez, por mais 3 anos. A empresa contratante para solicitar o visto de residência permanente para o portador de visto H1B. A família do portador H1B, filhos com menos de 21 anos de idade e o cônjuge podem morar e estudar legalmente nos Estados Unidos com o visto H4. Quem possui o visto H4 não pode trabalhar nos Estados Unidos. O valor do visto H1B é de $190. O sétimo tipo de visto é o J1, que é o visto de intercâmbio. Ele é destinado para pessoas que participam em programas de intercâmbio ou treinamento. Os portadores desse visto podem participar em vários tipos de programas, incluindo governamentais, acadêmicos ou programas no setor privado. O tempo de permanência depende do programa que o titular está participando. O valor do visto J1 é de $190. O oitavo tipo de visto é o visto K1, que é o visto de noivo ou noiva-fiança. De todos os vistos americanos, esse é destinado a pessoas que estão noivo de cidadão americano para que possa viajar para os Estados Unidos com a finalidade de se casar e morar no país. O cidadão americano, quem deve solicitar o visto para o imigrante, ou seja, o solicitante não pode requerer apenas o cidadão americano que está noivo, do cônjuge brasileiro, no caso a gente, aqui do Brasil, o noivo, por exemplo, o noivo americano e a noiva brasileira. É o noivo que deve fazer a solicitação do visto para a noiva aqui do Brasil. O casal deve ter se conhecido pessoalmente há pelo menos 2 anos e ele possibilita a solicitação de um Green Card. Green Card é a sua residência nos Estados Unidos. Você mora legalmente no país, você se torna um novo cidadão americano. O valor do visto H1B é de $240. O visto L1, que é o visto de trabalho dentro de uma empresa multinacional. A pessoa deve ter sido empregada na empresa pelo menos 1 ano contínuo nos 3 anos antes de viajar para os Estados Unidos. O trabalho desenvolvido pelo mesmo na empresa deve ser de função executiva ou gerencial, pois a categoria L1 não se aplica a cargos de baixo nível. Ou seja, para a solicitação do visto L1, a pessoa tem que ter um cargo executivo, gerencial ou líder ou algo correlacionado com esses tópicos. Os empregadores devem enviar uma petição individual para cada funcionário que deseja transferir, mostrando que é responsável pelo processo e não a pessoa que irá se beneficiar do visto. Duração inicial de 1 a 3 anos, pode ser estendida até 7 anos de acordo com o desempenho do negócio. O cônjuge pode receber o status de dependentes. Caso o cônjuge deseje exercer alguma atividade profissional, deverá dar entrada em um pedido de autorização no Departamento de Imigração americano. Os filhos terão liberdade para frequentar a escola durante o mesmo período que o executivo permanecer no país, usufruindo dos mesmos benefícios disponíveis para o americano residentes permanentes. O valor da taxa do visto L1 é de $100, que é a transferência da mesma empresa é $100. A transferência da mesma empresa para múltiplos estrangeiros é de $500. O 10º visto é o visto O1, trabalho para pessoas com habilidades extraordinárias. O visto de categoria prevê a admissão nos Estados Unidos de pessoas com habilidades extraordinárias nas áreas de ciências, artes, educação, negócios e atletismo, ou feitos extraordinários em produção de televisão e filmes e sua equipe de apoio essencial. Apenas indivíduos se qualificam para o visto de categoria O1.
Em caso de grupo, cada membro precisaria ser aprovado em um teste de habilidade extraordinária. O visto é concedido para um evento específico, como tour, série de palestras ou projetos. É necessário ser patrocinado por uma empresa ou um agente nos Estados Unidos. Permite residência nos Estados Unidos por 3 anos com a possibilidade de renovação e obtenção de Green Card. Cônjuges e filhos menores de 21 anos também recebem benefícios e permissões de trabalho no país. O valor do visto O1 é de $40. O 11º tipo de visto é o visto P1, que é o visto para artistas e atletas. São destinados a atletas, artistas e animadores de reconhecimento internacional e ao respectivo pessoal de apoio que seja considerado essencial. O P1 prevê a entrada nos Estados Unidos de certos atletas, artistas, entertainers e equipe técnica essencial. O P2 prevê a admissão de um artista ou entertainer nos Estados Unidos caso o indivíduo ou grupo esteja envolvido em um programa de intercâmbio entre uma organização ou organizações nos Estados em um ou mais países estrangeiros. O P3 prevê a admissão dos Estados Unidos de um artista ou entertainer, seja um indivíduo ou grupo, para representar, ensinar ou treinar através de um programa culturalmente único. Um valor também de $40. O 12º tipo de visto é o visto R1, que é o visto religioso. Ele é destinado a pastores ou trabalhadores religiosos que foram membros por pelo menos 2 anos em uma denominação religiosa que tem uma organização legítima sem fins lucrativos nos Estados Unidos. O visto permite exercer a vocação de pastor ou ministro religioso ou exercer a função profissional religiosa ou trabalhar em uma organização dentro de uma denominação. Ou trabalhar em função religiosa em uma organização dentro de uma denominação reconhecida ou para uma organização legítima afiliada a uma denominação religiosa. Cônjuges, parceiros ou crianças com menores de 21 anos que pretendem acompanhar o portador do visto R deverão requerer o visto derivado R2, e o valor é de $70.